Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então apresentar para você um pouquinho mais do operacional e quais são os melhores tempos gráficos e o que você consegue fazer ainda com duas telas operacionais para um ativo. Então, eu vou te mostrar, vou te dar algumas dicas, algumas ideias aqui, tá? Do que você consegue fazer, tá? Para melhorar ainda mais a assertividade desse negócio, tá? Olha só o que acontece, tá? Inclusive, hoje no dólar deu aqui, ó, deu diversas entradas no 8 range. Mas se você hoje tem um operacional de não querer operar tanto, assim como eu tenho hoje, tá? Eu compartilhei 30% do meu operacional hoje, que é o meu operacional Holy Force, que inclusive, a hora que você puder, né, e quiser fazer parte da nossa mentoria Holy Force, que é uma mentoria completa, onde você vai aprender a configurar o gráfico de pontos com o gráfico de range, nosso operacional Holy Force completo, tá? E fica ligado que após 7 dias vai liberar para você um novo módulo ali, algumas aulas a mais que são bônus só para quem realmente quer fazer esse negócio acontecer. E são aulas muito bacanas sobre o gráfico de pontos, como você vai usar esse operacional de gráfico de range, o RHTV3, também com o gráfico de pontos. Então eu vou te dar mais 30% da nossa mentoria Holy Force, ou seja, você vai sair daqui com 60% praticamente de toda a mentoria. Pô, Cris, mas e os 100%, esses 40% que faltam, o que tem a mais dentro da mentoria Holy Force? Dentro da mentoria Holy Force, você tem um acompanhamento aonde você participa de um grupo VIP, onde a gente coloca informações relevantes, tá? Com mais de 140 alunos lá, já lá, né? Você tem acesso às nossas duas aulas ao vivo. E eu tô pensando em ter sala ao vivo lá também, tá? Então, é isso que você tem a mais. Por isso que é uma mentoria, um acompanhamento diário, tá? Mas vamos lá, vamos nessa aula aqui. Eu vou te mostrar quais são os melhores tempos gráficos para índice para dólar, tá? São tempos gráficos que eu curto demais, tá bom? E que podem aí ser um complemento para o seu operacional RHT que está montadinho, bonitinho para você, tá? Então, lembrando, lá no módulo 3 vai liberar aulas após o 7º dia de você ter se inscrito aqui. Então, permaneça aqui até o 8º dia para que essas aulas sejam liberadas para você e vai por mim. São aulas sensacionais. Você não perde por esperar, cara. Sensacionais mesmo. Juntando o gráfico de range com o gráfico de pontos, seu operacional vai ficar filé. Filé. Mas só vai liberar para quem realmente quer fazer acontecer esse negócio aí, tá? Eu só libero após o 7º dia, tá? Uh, Porque eu quero, cara. Porque eu quero liberar esse conteúdo exclusivo para aqueles que realmente se comprometeram comigo e vão ficar aqui pelo menos esse um ano junto com a gente estudando, né? Eu só libero a nata depois que você realmente se comprometer comigo. Eu só consigo saber que você está comprometido comigo após o 7º dia, cara, tá? E depois do 7º dia você também ainda pode entrar dentro do nosso grupo VIP, beleza? Então vamos lá. Hoje aqui no dólar, né, deu várias entradas, né? Algumas entradas aqui, ó, quer ver? Aqui deu um padrãozinho de 3, tá? Aqui deu outra entrada, aqui deu outra entrada, tá? Se você utiliza a nossa regra oco, saiu no 0 a 0 aqui nessa operação. Aqui deu outra entrada. Aqui pode ter dado outra entrada. Aqui deu outra entrada. Olha só quanta entrada, gente, ó. Aqui outras entradas, ó, outra entrada aqui, tá? Nenhuma deu loss aqui, cara. Se você faz um gerenciamento bom, tá? É bem difícil ter dado loss aqui, tá? Então, olha só. Uh, Percebe que um gráfico de 8 range para o dólar, ele em alguns dias, quando o dia está volátil, ele é bem corrido, tem bastante movimentação. Eu não gosto de um perfil muito rápido, então o que, que eu uso aqui? Tá? No dólar eu utilizo 15N, tá? E você vai ficar de queixo caído com esse gráfico aqui, 15N. Ele parece ser um gráfico mais pesado, tá? Por causa que quanto maior o tempo gráfico, mais alto fica o stop. Porém, tá? Porém, muitas das vezes não, tá? O que que eu falei até na última aula ao vivo que eu tive com os nossos alunos? Não adianta você operar, fazer várias diversas entradas no dia, e aí você vai ficar cansado no final do dia, porque no final do dia que eu falo é no final, quando você finalizar o seu dia. Não significa que vai finalizar o dia 6 horas da tarde, tá? Eu não oriento a operar o dia todo, tá bom? Então, o que que eu falo para eles? Cara, na última aula eu falei, cara, eu mudei um pouco meu estilo operacional, né, para ser um estilo mais clean, mais, digamos assim, mais zen, né, e tirar um pouco mais do ruído do mercado. E o que que eu fiz? Eu coloquei no gráfico de 15 range, tá? A gente tem em conjunto o operacional Holy Force, todos os nossos indicadores de momentum junto também, além de tudo aquilo que eu já comentei dentro da mentoria, que tu pode ter acesso, né? Mas um dos gráficos que eu estou utilizando é o 15 range para dólar, tá?
Então é um gráfico muito, muito legal. Se você tem um perfil operacional mais clean, mais zen, como eu tô tendo agora, tá? Vai ser bem legal esse gráfico. Olha só o padrãozinho. Lembra dos padrões que eu mostrei para vocês? O padrão que é o martelinho invertido, ou estrela, chame como quiser, né? Em caso de vendas, né? Ou essa barrinha de força, tá? Olha só onde é que aparece várias vezes esse aqui, ó. Ó, aqui um padrãozinho, tá? Eu vou aproximar só para você ver melhor, tá? O 15 range é um gráfico sensacional, tá? Ah, Cris, mas o stop ele ficou um pouquinho mais alto, né? Porque o gráfico ele é mais alto, tá? O que você pode fazer? Se você opera com 10 contratos, você opera com 5, né? Cai pela metade a sua mão. Porém, a assertividade ela aumenta, tá? Olha só, aqui é um padrão estrela, vou chamar de estrela. Aqui outra estrela, uma entradinha aqui ou no meio do box, tá? Então, formas de entrar no meio do box aqui, exatamente aqui, ou já no rompimento, tá? Ou já no rompimento. Então, dois padrões, um padrão de estrela, dois padrões de estrela, tá? Aqui teve o padrão aquele que é a barra de força que engole a anterior, que é isso aí o pessoal normalmente chama de engolfo, tá? No engolfo, tá? Normalmente o stop ele fica um pouquinho mais caro, porque se bem que não, né? No gráfico de range acaba sendo, os boxes sempre tem o mesmo tamanho, então não fica mais caro. Depende de onde você entra também, tá? Mas assim, você pode entrar no rompimento, no rompimento, um pouquinho abaixo da metade dele ou no meio dele, e o seu stop fica menor, tá? Aqui já teve outro padrãozinho de 3, ó, com uma estrelinha. Você pode entrar no meio do box ou no rompimento com um stopzinho curto aqui, ou na view up o máximo. Não bota lá atrás da mínima, tá? Beleza? Olha só, o 15 range, se você olhar desde o início da aula de antes e voltar um pouquinho, no 8N deu muita entrada. Muita entrada que vai e volta, muita que vai e volta. Olha só, aqui uma média de entrada de 9 pontos. Tudo 9 pontos, ó, 9 pontos, 9 pontos, mais 9 pontos, mais 9 aqui, tá? Mais 9 pontos aqui, tá? Então faz a conta. 9, 18, 36. 45 pontos no dólar hoje, brincando. 45 pontos no dólar hoje brincando. 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Eu não oriento a operar tanto, né? Então, opere aí 2 operações por dia. Então, tenha uma meta de operação, não financeira e não por pontuação. Isso eu vou comentar um pouquinho mais lá no nosso canal do YouTube, tá? Cara, o 15 range, ele é excelente, tá? Excelente, ok? Agora, para índice, Cris, para índice, tá? No índice, você já está num gráfico provavelmente maior, que é o 25N, tá? 25N, certo? Inclusive, olha só a zoeira que foi o índice, e daí olha quando ele rompe um pivô de baixa, tá? Papum, rompeu, voltou, tá? Olha o padrão de 3 aqui, venda, stop atrás, e olha só, tá? Aqui teve um padrãozinho de 3, porém aqui, né, tinha até esse pivô maior. Poderia ter feito essa compra aqui, mas muito contra o ajuste. Muito cuidado com isso, tá? O que você pode fazer no índice? Você pode colocar o 35N, ele vai filtrar mais para você, vai dar menos entradas, mas quando der uma entrada, vai ser uma entrada bem confirmada, tá? Vai ser uma entrada muito legal. Porém, eu utilizo o 30N, tá? Eu estou utilizando o 30N, tá bom? Eu não utilizo o 25N mais. No meu operacional Holy Force, tá? Eu compartilhei, como eu falei, 30%, tá? Do meu operacional hoje, que é o Holy Force, certo? Com você, que é o operacional RHT, tá? Então, olha só aqui, ó. Aqui deu aquele padrão de 3, né? Olha só como ele derreteu. Tá? Aqui foi até uma notícia, em alguns casos que até não daria uma operação. Mas enfim, tem dias e dias, né? O índice ele costuma ser bem chatinho, mas olha só aqui, ó, o 30P. Ó, um padrãozinho aqui, compra, mais uma compra aqui, tá? Aqui uma vendinha, certo? Então, cara, vá fazendo seus backtests aí com esses gráficos maiores, tá? E fique esperto porque no gráfico de pontos que eu vou liberar para você, eu vou montar uma tela assim, ó, com você, ó, tá? Lá no módulo 3, após o 7º dia, eu vou montar com você junto, tá? Eu vou dividir essa tela no meio, tá? E desse lado nós vamos colocar o gráfico de range, que já é o setup RHT. Nós vamos usar o mesmo a tela operacional e vamos colocar desse lado de cá o gráfico de pontos. Cara, você vai babar no negócio, tá? Então, cara, sinceramente,
O que eu tô compartilhando com você aqui é conhecimento de mais de 4 anos de bolsa, tá? E conteúdo testado, avançado. Então dê valor, fique com a gente até o 8º dia para pelo menos você chegar nesse nível de gráfico de pontos com gráfico de range e eu mostrando para você esse negócio funcionando na prática. Se você já gostou do de range e já tá tendo aí seus resultados, cara, tá? Você vai amar juntar esse gráfico de range com o gráfico de pontos. E isso eu vou liberar só para quem realmente está comprometido, após o 7º dia. Beleza? Então, faça seus backtests, coloque aí no dólar o 15N, tá? 15N é sensacional para dólar. Dólar eu prefiro muito mais do que índice, tá? E 30N ou 35N, tá? Vai fazendo teste, vai vendo qual que fica melhor para você, certo? Então, eu vou ficando por aqui e valeu!